Abramos, amados, mais uma vez, a palavra do Senhor, nosso Deus, agora no livro de Êxodo, o segundo livro das Escrituras Sagradas, o livro de Êxodo, no capítulo de número 29. Palavra do Senhor, nosso Deus, em Êxodo, no capítulo 29. Os versos 42 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Senhor nosso Deus, Deus bendito, santo, santo, santo é o teu nome. E que maravilha, Senhor Deus, que anúncio inaudito, este de que o glorioso, excelso e maravilhoso Deus habita no meio de um povo. Que maravilhosa notícia, ó Pai, que estrondosa notícia, Senhor, pelo que nós exaltamos o teu nome, pela compreensão destas verdades. E ainda, Pai Santo, te suplicamos com humildade, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, que o Senhor nos dê coração para crermos naquilo que a tua palavra nos mostra nesta história da redenção. Não há outro lugar, ó Deus, para que pudéssemos estar neste momento, senão neste lugar. Este é o lugar da adoração do teu nome, somente do teu nome. Este é o lugar da glória, como cantamos, da glória do nome do teu Filho, do nosso Senhor e Salvador. Por isso, Pai, leva-nos a Ele. Assim oramos com humildade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, tendo adorado o nome do Senhor nosso Deus nesta noite, nós chegamos no livro de Êxodo, exatamente no capítulo 29, numa altura posterior, logo depois, quase numa sequência, ainda dentro do contexto, daquilo que nós chamamos de uma aliança mosaica. Alianças é a maneira, ou são as maneiras, de o Senhor Deus se relacionar com o seu povo. Sempre foi assim. Não há relacionamento com o Senhor Deus fora do pacto, fora da aliança. E de fato é algo que nós precisamos deixar anotadinho e investigar. E já temos visto que todas as administrações das alianças, elas nos remetem a uma aliança antes da criação dos céus e da terra, ainda intratrinitária, a aliança da redenção, quando o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho e o Senhor Deus Espírito Santo, eles não apenas planejam, mas eles de fato acordam, entram em aliança entre si, para que a manifestação da sua glória extra-trinitária, para fora deles mesmos, possa redundar em glória somente ao Filho. Então, na sequência posterior a esta aliança da redenção, na eternidade, nos decretos, o Senhor Deus chama a existência a criação, e logo ele faz um comprometimento, uma aliança com Adão, que é quebrada. E esta aliança não pega o Senhor Deus de surpresa, pelo contrário, ele determinou
todas as coisas, Ele providenciou todos os cenários e Ele previu todas as circunstâncias e desenvolvimentos. E então expulsa o homem da presença do Senhor Deus, porque Ele é santo, a glória do seu nome não contempla, a glória da sua pessoa não contempla a pecaminosidade, ainda que seja por um pecado. Este Deus insiste em manifestar-se à humanidade através de alianças. E Ele então faz uma aliança de recriação com Noé. Ele que havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás, e que poderia, portanto, acabar com toda a criação, extingui-la. Ele revela a sua graça ao conceder roupas para Adão. E agora, mais uma vez, com a multiplicação do pecado, Ele demonstra a sua graça, quando um homem achou graça diante de Deus. Noé íntegro, reto, Noé andava com Deus, Noé achou graça diante de Deus. A aliança noética é uma aliança da recriação, é uma aliança da demonstração da graça, da mitigação do juízo do Éden. O homem não foi exterminado depois do seu pecado, ainda que ele tivesse dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele está manifestando então o seu plano gracioso. As alianças manifestam o seu plano. As alianças também mostram as suas grandezas, as suas perfeições, misericórdia, bondade, fidelidade, graça sobre graça. E aí então em Noé, mais uma vez a humanidade é recriada. E depois Noé então segue também na sua pecaminosidade, não deixa de externar aquilo que é próprio à humanidade caída depois de Adão. E o Senhor Deus mais uma vez chama em Abraão e faz um pacto, e faz uma aliança: em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu sou o Senhor também teu Deus, eu serei contigo. Aliança abrâmica, portanto, da descendência, aliança abrâmica, portanto, da terra que Ele promete, do lugar de descanso que Ele vai providenciar. E nós vemos então todas as escrituras sagradas, tudo na história da redenção, se relacionando com pactos, com alianças, com os acordos que têm a ver com a aliança da redenção lá na eternidade. E aí nós chegamos então na mosaica. Estes mediadores humanos, falhos, pequenos, finitos, eles são chamados para a grandeza do Senhor Deus. E aqui de maneira espetacular, Moisés é chamado para contemplar a glória, a perfeição do Senhor Deus, de uma maneira inusitada, porque esta aliança mosaica, ela é uma aliança que tem a ver com conduta, que tem a ver com santidade, que tem a ver com aquilo que nós minimizamos, e até fizemos assim uma expansão na nossa mente, de que no dia em que nós nos relacionarmos com Deus, nós vamos obedecê-lo, nós vamos segui-lo, nós vamos dar para Ele aquilo que nós temos de melhor, a obediência que Adão não deu, a obediência a fidelidade que até Noé não deu, a obediência que o próprio Abraão, Isaac e Jacó não deram. De maneira que o capítulo 29, eu dizia, ele está no contexto do capítulo 24, por favor. Aliança com o Senhor Deus, aliança mosaica, envolve toda a comunidade de Israel. O capítulo 24 nos deixa isto claro, quando em Êxodo 24, disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai ao longe. Moisés vai ter uma experiência inigualável de relacionar-se com a face do Senhor Deus, entenda isso de maneira metafórica, de contemplar a glória da santidade do Senhor Deus. E ele será, portanto, o mediador de uma aliança na qual o Senhor Deus quer santidade, na qual o Senhor Deus quer ser santificado nos atos, nos valores, no coração, na inclinação do coração, como nós lemos, naquele amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ele não quer apenas os rituais. O planejamento da relação pactual não é apenas cerimônia, não é apenas fazer parte de um culto, de um ritual religioso.
é algo orgânico, é algo que nos envolve, é algo que mexe com a nossa mente, com aquilo que está no nosso coração, com o interesse, com a prioridade, que nos envolve como um todo. E desses mediadores, Moisés é este que o Senhor Deus chama para perto de si, e isto é estrondoso. Só Moisés se chegará ao Senhor. Não, ele não é divino, ele é humano. Os outros não se chegarão. Ele também é feito do mesmo material, ele descende da mesma descendência de Adão, e ele, portanto, tem sobre si todos os efeitos noéticos do pecado. Só Moisés chegará. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Verso 3: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz, com ledo engano, o mesmo daquele que nós abraçamos a fé, o mesmo daquele que nós estamos fazendo todos os dias. Vamos ouvir, vamos ler a Bíblia, porque tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. E então, verso 4: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs sobre vasilhas, bacias, e a outra metade a aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, o livro do pacto, o livro que retrata os acordos, as maldições, as bênçãos inerentes à relação pactual, porque o nosso Deus se relaciona de maneira aliancista, pactual. E ele tomou o livro da aliança. Isto pode ser também uma maneira de nós falarmos a respeito da Bíblia. O que é isto aqui? Este é o livro da aliança, estes são os termos da aliança. Bem que nós poderíamos no nosso casamento escrever um livro da nossa aliança. Às vezes o pastor pede para escrever e a gente joga aquele papelzinho fora, e a gente fez uma aliança com nossas esposas, e às vezes nós não sabemos nem os termos daquela aliança, se bem que nas nossas falas de aliança não tem ali as condições, não tem ali as maldições, né? Diz assim: prometo amar-te, ser fiel e cuidar de ti na doença e tal, e não vem dizendo assim, se não amar, o que vai acontecer, se não for fiel, o que vai acontecer. Não, a gente não lê ali, né? A gente está numa cerimônia e a gente só diz assim: eu prometo que vou fazer, tudo que eu falei lá vou fazer. Depois no casamento a gente vê como é que é, né? Como que a coisa fica muito ruim, isso humanamente falando. Agora imagina numa aliança de santidade perfeita conosco. Então há um livro escrito, e a gente deveria ler o nosso livro, o que eu prometi para ela, o que ela prometeu para mim, como eu preciso de graça, apenas ilustrando. E leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então esta pequena percepção defeituosa, imperfeita, de que a relação pactual ela estaria talvez no mesmo nível, de que eles estariam aptos para cumpri-la, ela ainda é muito comum no nosso meio, sobretudo quando nós não entendemos que esta aliança, este pacto, ele é feito de uma maneira diferenciada, porque o nosso Deus é perfeito e santo. Verso 8: então tomou Moisés aquele sangue, e eu paro nele porque este verso ele nos remete diretamente à mesa do Senhor. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança. É muito interessante aqui, porque, como eu disse, ele não é divino. E aí Abraão tem aliança com o Senhor Deus, Noé tem aliança com o Senhor Deus faz um pacto com Adão, e depois aparece roupa de animal morto para Adão vestir. E aqui em Moisés, ele mata os animais. Esse sangue não é dele, ele não é o Cordeiro de Deus, ele não é o sacrifício que Deus colocou, ele é apenas um mediador. E esta aliança está apenas apontando para a necessidade de progressividade, de mais revelação, de mais concretização das promessas,
para chegar no verdadeiro mediador, naquele que vai derramar o seu sangue. Ele vai dizer: este sangue é o sangue da nova aliança no meu sangue. Aliás, o Senhor Jesus vai dizer. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O que nós vamos ver então, amados irmãos, é que o Senhor Deus vai chamar novamente Moisés, vai dar muitas instruções quanto às ofertas, a natureza e o modo, a metodologia de aplicá-las, de oferecê-las, as vestes sacerdotais, os utensílios, muita coisa. E então ele chega no capítulo 29, e ele fala especificamente deste holocausto, do verso 42, e diz: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, no sentido de que é um ritual religioso que aponta para a santidade do Senhor Deus, para a necessidade de justificação, para a necessidade de uma justificação justa, que aponta para a santidade do Senhor Deus e a necessidade de purificação deste povo. Contudo, ele diz: será feito perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. E aqui nós vemos então um ato providencial maravilhoso no verso 43, que mostra aquilo que nós queremos destacar e colocar em ênfase. Ele diz: ali virei aos filhos de Israel, para que, note, vírgula, por minha glória, vírgula. Ele faz um destaque do meio. Vai haver uma ação maravilhosa de graça, e um meio será usado. Aquela fala de tudo isto nós vamos fazer, ela será quebrada, ela trará suas consequências. O Senhor Deus, justo Deus, irá tratar o seu povo diversas vezes. Os cativeiros vão mostrar isto. Mas no verso 43 nós temos uma manifestação graciosa, de meio de graça, para que nós possamos então dizer: sim, nós podemos dizer ao Senhor: que belas palavras de vida, nós vamos nos comprometer com ela, e nós não vamos fazê-lo da perspectiva de confiar em nós, de achar que nós vamos cumpri-la porque nós vamos fazer mais força, apenas isto, mas da perspectiva de que a redenção consumada, ou melhor, realizada em Cristo Jesus, ela nos dá o poder para vivermos para a glória dele. E é interessante percebermos que para vivermos para a glória dele, a sua própria glória é o meio. Este é o aspecto espetacular desta frase. O Senhor Deus quer ser glorificado. Ele quer que nós vivamos para a sua glória. Ele quer que nós conheçamos a sua glória. E para que nós possamos viver para a sua glória será o meio capacitador. E este é o aspecto que nós queremos desenvolver. A glória do Senhor nos santifica. Esta frase é retirada exclusivamente do verso 43, quando ele diz: ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Há uma maneira sim de viver para a glória de Deus. Há uma maneira sim de relacionarmos com a vontade santa do Senhor. Há uma maneira sim de sermos religiosos, verdadeiros, crentes, com a natureza mexida, transformada, famílias que vivem para a glória de Deus. Santificado seja o teu nome, é a oração. Mas ainda que nós possamos, como nós oramos aqui envergonhados, dizermos: mas nós deixamos de santificá-lo. Contudo, há algo que foi nos deixado, que é a própria glória,
como meio maravilhoso, poderoso, capacitador, para que nós possamos ser santificados. Uma santificação que é uma ação do Deus Todo-Poderoso sobre a comunidade de Israel. Irmãos, eu espero poder falar disto de maneira apropriada, com a graça de Deus. O verso 44, ele diz: e consagrarei a tenda. Aqui, os aspectos necessários ainda para aquele período da aliança mosaica. Nós sabemos que todos estes utensílios, estes aparatos, eles apontavam para a glória de Cristo, que é o próprio santuário. Apocalipse, João vai dizer que nós vamos para uma cidade que não tem santuário. O próprio Éder é um santuário, apontando, portanto, a presença de Cristo, abençoando todas as coisas que foram criadas. E tudo que o homem pode criar de santuário para si mesmo não chega até o Senhor Deus, como nós já vimos. A aliança davídica, ela não vai apenas prometer a vinda de um reino, mas ela vai dizer que um mediador capaz vai construir um santuário digno, porque o santuário é Cristo. A glória dele é o santuário. Nós, portanto, não estamos vindo para um lugar que nos liga a Cristo. Este lugar não nos liga a Deus. Este lugar é servido para que nós possamos estar reunidos, mas há algo superior a este lugar, ou a quaisquer outros santuários, sejam de que tamanho, de que proporção, de que grandeza, de que beleza, de que valor sejam. O santuário é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda que você possa estar na maior basílica do mundo, isto não te leva a Deus, é Cristo que leva. Este aspecto, portanto, eles são periféricos, porque nós estamos na progressividade da revelação. Então ele vai dizer: eu consagrarei a tenda da congregação. Não precisa mais de tenda. E o altar, também santificarei Arão e seus filhos. Não há mais sacerdócio, para que me oficie como sacerdotes. E habitarei no meio do Senhor de Israel, e serei o seu Deus. E ele vai habitar, mas ele vai santificar. E a glória que ele exige que nós conheçamos e possamos viver para ela, ela será o meio. Portanto, e diz ainda o verso 46: e saberão que eu sou Yahvé. É muito interessante, saberão que eu sou Yahvé, num contexto de santificação, de capacitação para viver para a glória dele. Não apenas num contexto de dizer: ele me perdoou dos meus muitos pecados, mas eu não vivo 1 milímetro de glória para a glória dele. Ele é meu Senhor, ele é poderoso, porque ele limpou as minhas pecaminosidades. Mas ele fez o que mais? Apenas isto? Alguns deuses falsos podem fazer isto, dizer que perdoam os teus pecados, mas o Deus justo não. Ele vai perdoar e ele vai santificar. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio dele. Eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, em primeiro lugar, a glória do Senhor Deus é Cristo. Esta glória que o povo de Israel precisa ver na sua caminhada é o Filho, é o Senhor Jesus. Esta glória, ela é algo que está dentro de nós como necessária, como necessidade. O próprio Senhor Deus nos criou de tal maneira que nós sentimos uma necessidade essencial na nossa alma, insaciável, de ver a sua glória. Moisés vai inclusive solicitar isso dele. E depois, sabendo a maneira como o Senhor Deus trabalhou com Moisés, eu pude inclusive perceber que Moisés tem uma razão para ver esta glória. Ele quer ser santificado, ele quer transcender as suas limitações. Ora, Salomão havia pedido sabedoria, Moisés pediu para ver a glória.
Moisés parece ter uma antropologia muito melhor. Ele conhece a sua pequenez, a sua pecaminosidade. E aí o desejo dele é este: Senhor, mostra-me a tua glória. E quando nós de fato temos medo da glória, queremos na verdade diminuí-la, a nossa religiosidade diminui a glória para que nós possamos estar melhor. E esta glória é um meio, porque ela é Cristo. O salmista vai nos dizer, e não apenas uma vez, várias vezes: uma coisa peço ao Senhor. Ele deixa registrado isto: e a buscarei. Apenas para ir em textos bem específicos, mais o Salmo 27. Que eu possa morar na casa do Senhor, observe isto, todos os dias. Que compreensão maravilhosa da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Qual é a finalidade de vir à igreja? Apenas como uma vinda em si mesmo? O que você contempla aqui, aquilo que o Senhor Jesus falou para os seus ouvintes em relação a João Batista? O que vocês saíram a ver? O que vocês vieram ver aqui? Mais uma pregação, mais uma exibição maravilhosa, exata, de inteligência, de raciocínio, de tudo arrumado. O que é que vocês vieram ver? Um caniço agitado pelo vento. O Senhor Jesus diz: pediram para tocar flauta, ele tocou flauta, mas ninguém se mexeu. Eles não se saciavam, porque eles precisavam ver a glória do Senhor Deus, e eles estavam apenas indo para ver João Batista. Eles estavam apenas indo no templo ou nas reuniões para ver mais uma excepcionalidade de mensagem, de moralidade, e eles estavam deixando de ver aquilo que eles precisam ver. O salmista diz: para contemplar a beleza do Senhor. Portanto, este é um lugar que pela graça do Senhor Deus nós seremos levados à sua beleza, porque a maior necessidade nossa é essa, e para meditar no seu templo. Quando o Senhor Jesus orou em João 17, por favor, nós temos no verso 24, portanto, de João 17, o Evangelho de João. O Senhor Deus nos dizendo no verso 24, o Senhor Jesus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê, irmãos? O Senhor Jesus, para que vejam a minha glória. E para que Ele quer que veja a glória dele? Porque ela é um meio santificador. Senhor, o Senhor me deu discípulos, o Senhor me deu ovelhas que ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu quero que elas estejam, a minha vontade é que elas estejam comigo, para que elas vejam a minha glória. Que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse é um desejo perfeitamente teológico dentro da história da redenção. Mas ele não pode ser o desejo apenas do Redentor, ele tem que ser também o desejo dos redimidos, da igreja, ver a glória de Cristo. Pai, como eu preciso ver a glória de Cristo, porque ela é um meio gracioso, santificador, capacitador, de tal maneira que o Senhor vai ser o meu Senhor e Ele vai estar comigo. Foi assim que Ele disse, e é assim também em Cristo. O Senhor Deus colocou no nosso coração aquilo que nós podemos chamar de uma insaciável fome por beleza. Todos nós sabemos disto.
nós temos um desejo insaciável de prazer e beleza. Todos nós sabemos disso. Muitos de nós fizemos da beleza, da estética, o elemento essencial do casamento. E nós sabemos a dificuldade e as terríveis consequências disso. Prazer e beleza, mas apenas uma beleza física, eu falo, no casamento. Falo talvez mais dos homens. Nos apaixonamos pelos olhos, como Sansão, que saiu se apaixonando pelos olhos, pelo que vê. E depois, quando nós vamos ver a nossa relação pactual, há coisas muito feias nesta estética muito bonita, que nós precisamos lidar com elas. E o Senhor Deus nos leva para superar isto, mas isto apenas aponta, e num certo sentido, às vezes, eu ficava extremamente incomodado com esta inclinação natural do meu ser. Falo da minha escolha de casar, de desejar a estética, a beleza, como me afeiçoou e como me afeiçoa. Hoje muito mais do que somente o físico. Mas eu dizia isto, de alguma forma, é natural, porque isto aponta para aquilo que o Senhor Deus fez ao me regenerar. Ele coloca dentro de nós a necessidade de ver a beleza da sua glória, a sentir o prazer. Por isso os teólogos de Westminster vão dizer: o fim principal do homem é glorificar a Deus, e nós não entendemos a palavra gozá-lo para sempre, sentir prazer nele, nos relacionar com a glória dele. Esta é a finalidade. Ah, queridos, não há nada mais terrível, não há nada mais que nos mata de fome neste aspecto do que tirar a beleza da nossa fé, arrancar aquilo que o Senhor Deus criou e disse: eis que é bom, eis que é muito bom. Ele é um Deus assim, porque reflete a glória dele, porque refletia a glória do Filho dele. Por isso ele disse: eis que era muito bom, do ponto de vista estético. A estética, portanto, está dentro de nós como uma necessidade maior do que o alimento, insaciável, insaciável. O prazer do mesmo jeito. E uma verdade contundente: ela não será suprida com nada terreno, a não ser com aquilo que é a glória de Deus. É neste sentido que C.S. Lewis vai dizer: se descubro em mim um desejo que nenhuma outra experiência deste mundo pode satisfazer. A explicação mais provável, ele descobre nele um desejo que nenhuma experiência pode satisfazer. Ele diz: a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Esta é uma implicação lógica. Há dentro de nós um desejo que nada preenche, absolutamente, a não ser num outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz este desejo, tanto Agostinho quanto C.S. Lewis, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação. Eu quero muito servir a Deus, disse alguém, mas o problema são os meus desejos. E o que nós vamos dizer? Moralmente a gente fica desconfortável e diz: não, vamos servir, vamos dar um jeito de servir a Deus. Coloca esse teu desejo meio que de lado. Nós estamos vendo aqui, isso é algo de Deus. É para apontar que você tem um desejo de beleza, tem um desejo de ver uma glória, só que você não pode colocar como objeto de saciação algo terreno. Você precisa ir para Cristo, você precisa ir para Deus. Ele vai te chamar,
Ele vai te trazer a Ele mesmo. E aí então você vai ver a plenitude da satisfação destes desejos. E ali uma outra pessoa estava dizendo: desculpa, pastor, mas eu não sou como o senhor. A minha mente, ela não é dócil. A minha mente, ela não é apenas para uma mulher. A minha mente, ela não é apenas para beber água. A minha mente, ela não é apenas para sentar e ler um livro. Eu sou um homem inquieto. Eu sou cheio de perturbações indecentes, imorais, terríveis. E eu, com muito cuidado, tinha que dizer para ele: você não descreveu só você, né? Esta não é a sua descrição única. Contudo, há algo em Cristo que você nasceu para ser preenchido com a glória dele. A eternidade está no nosso coração, e para a eternidade nós caminhamos. É portanto isto que o Senhor Jesus está dizendo, e é isto que o Senhor Deus está dizendo para Israel: o brilho deste mundo, ele vai se desfazer com a minha glória. Portanto, eles devem vir contemplar a minha glória, e eu vou santificá-los com a minha glória. Mas nós não queremos isto mais na igreja. Nós queremos que a igreja nos ensine coisas, porque nós já sabemos muito de Deus, nós já sabemos muito de Bíblia, nós já somos salvos, e agora nós não queremos mais ouvir nem o Evangelho. Nós queremos que o púlpito nos diga o que fazer. Contudo, nós vamos passar a vida inteira dizendo para você o que tem que ser feito, e você não terá satisfação em fazê-lo, enquanto não ver a glória de Deus, a glória de Cristo. Os seus filhos não vão ver nas rodadas de conversas descontraídas apenas como ser um jovem da hora, como ser uma menina de não sei o quê. Mas quando nós formos levados para a glória de Cristo, para a glória do Senhor Deus, nós vamos ver o que vai acontecer com eles. Esta glória que transforma, esta glória maravilhosa que nos leva a Ele. Desejamos um prazer que vai além da nossa capacidade como seres humanos. E isto nós precisamos dizer aos nossos filhos desde pequeno. Somente o próprio Deus vai nos satisfazer. Quantos cultos eu fiquei sentado sem nenhum prazer na pregação, e achava que tinha que terminar porque havia algo lá fora que me daria mais prazer, e quando eu chegava lá não saciava. E então eu tinha que dizer para minha mãe: mãe, eu vou sair antes do culto. E ela dizia: não, você precisa ficar até o final e voltar conosco. E eu dizia: mas tem alguma coisa me chamando. E tinha algo que eu não podia ver: a glória de Deus. Quando a conversão veio, quando as escamas caíram, quando os olhos abriram, quando o ouvido destapou, quando o coração creu, pode estar estrondando lá fora, mas se a glória do meu Senhor estiver sendo lida, pregada, anunciada, não há nada que traga mais prazer para a minha alma. Eu já participei de um culto que era final do ano e estourava os fogos, e eu lembrei dos dias que aconteciam isso, e eu ficava apavorado, porque eu queria correr para ver o que estava acontecendo. E depois, naquele culto, o pregador estava pregando sobre Jesus, e eu não queria saber de nada. Não acaba, o pessoal estava querendo que acabasse perto de 12, passa de 12, deixa estourar, fala desta glória. Anuncia Cristo para nós. Assim como a corça suspira, anseia pelas águas, o salmista vai dizer, correntes, de águas, também a minha alma anseia por ti, Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, por causa desta glória, desta estética para a qual nós fomos criados. Agostinho vai dizer: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto. Numa tradução livre: enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos para ti.
É isto que nós precisamos dizer para os moços. Você foi feito para contemplar a glória de Deus, e somente na glória dele você terá satisfação. Fomos criados para glorificar a Ele. Com esta necessidade, então, Moisés vai descer para falar com o povo e vai anunciar para eles esta verdade simples, maravilhosa, estrondosa, capacitadora, poderosa. Ali diz o verso 43: virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Há muito o que falar sobre esta glória. Contudo, abreviando, nós podemos falar ainda em segundo e último lugar, que a contemplação da glória do Senhor nos santifica, nos transforma na vida cotidiana. O que o Senhor Deus está dizendo para Moisés é que a santidade dele manifesta na grandeza dos seus poderes, da manifestação dos seus, não gosto de usar a palavra atributos, das suas grandezas perfeitas. Ela também manifesta na vida litúrgica daqueles que oficializam. Ela é um meio poderoso e eficaz para santificar este povo no meio de um povo mundano, sem Deus, um povo que não ama a glória de Deus. Por isso ele diz: a minha glória, para que sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação, algo que eles tinham que rotineiramente estar se voltando para ela. O altar, também santificarei Arão, seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E ele vai usar toda uma estrutura como meio de graça, assim como ele usa também este culto, que nos leva para Cristo, que não tem nada apontando para nós, mas que nos leva para Cristo, que nos coloca de frente da glória dele. Porque tudo isto funciona da seguinte maneira: a contemplação da glória do Senhor vai santificar a nação de Israel e vai nos santificar na vida diária. Esta foi a interpretação deste texto por pelo menos 2 autores teólogos do Novo Testamento. Não é a minha interpretação. Aos Coríntios, numa segunda carta, depois de ter escrito a primeira, o intérprete desse texto vai nos dizer no capítulo 3, segunda aos Coríntios: o apóstolo Paulo, fariseu, judeu, zeloso, religioso, cumpridor de vários rituais religiosos, mas que teve a graça de contemplar a glória do Senhor no seu Filho. Ele nos diz aqui no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, no verso de número 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, verso 14, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, é mais do que sobre os olhos e os ouvidos, sobre o coração. E assim eu me encontrava dentro da igreja presbiteriana. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o Senhor Jesus, o véu lhe é retirado. A ideia do véu é o impedimento de ver algo. De ver o quê? O perdão dos meus pecados. Que minimização. De ver o quê?
a seriedade de Deus, a santidade dele. De que maneira? De ver a glória, de vermos a sua glória. Este véu não está aí ainda nos seus olhos? Quando você viu esta glória? Ele está descrevendo, portanto, algo que aconteceu com ele e que é necessário acontecer com outros religiosos, com a moral ilibada em vários aspectos. Ele diz quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas não tinha visto a glória, não era suficiente. E então, no verso de número 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade litúrgica. É assim? De jeito nenhum. Esse texto só é usado para isto. A presença do Senhor está aqui, tenha liberdade, fique à vontade. Essa é enganação. A liberdade que ele está falando é exatamente esta, de poder ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para crer, para ver a glória do Senhor. Não é litúrgico aqui, é redentiva, é de regeneração, é de trazer para a sua presença. Este é o papel do Senhor Espírito Santo, aplicando a obra redentora realizada do Senhor Jesus. No verso 18, e todos nós, diz ele, com o rosto desvendado. Ele está falando, portanto, metaforicamente de toda a igreja, que tem o rosto desvendado. Portanto, esta é a liberdade que o Senhor Espírito Santo nos dá, contemplando. A contemplação da glória do Senhor nos santifica em nossa vida diária, nós estamos afirmando, baseado na interpretação que Paulo está fazendo deste momento de Moisés, no pacto, da chamada do Senhor Deus para ver a sua glória. E ele diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando. Ele faz um adendo, como por espelho, tira o adendo, contemplando a glória do Senhor. O que acontece? Somos transformados de glória em glória. É muito simples, né, irmão? O que vale mais? A contemplação da glória do Senhor ou a pregação de 7 pontos para um casamento mais perfeito? A contemplação da glória do Senhor ou como você criar filhos? O que vale mais? Do que mais nós precisamos? Pastor, nós precisamos agora de viver, e as pessoas estão de uma maneira tão estranha dizendo viver o Evangelho. Que Evangelho? Quem disse que o Evangelho pode ser vivido? De onde foi tirado este argumento, essa construção de que nós somos salvos e agora nós não precisamos mais falar da glória de Cristo, não precisamos mais falar do Evangelho, agora nós precisamos de uma santidade que é outra coisa. Precisamos viver o Evangelho. Quem vai viver o Evangelho, irmãos? Nós não somos anticristos. O Evangelho nunca foi para ser vivido, ele foi para ser anunciado, proclamado, porque o Evangelho, ele é a glória de Cristo, e nós não vivemos o Evangelho, nós vivemos a luz do Evangelho, que significa a santificação que este Evangelho dá. Portanto, se este púlpito proclamar o Evangelho todas as noites, durante todo o tempo, sem mudar em um só momento, é só disto que nós precisamos. É só disto que as nossas famílias precisam.
Porque em último lugar, como nós estamos vendo, a contemplação da glória do Senhor nos transforma em nossa vida diária. E o anúncio da santidade do Senhor sem a apresentação da sua glória não tem efeito nenhum. É passageiro. Ele vai gerar tudo isto que falaram, eu vou cumprir. Eu vou ser esse pai, eu vou ser essa mãe. Aí já sai daqui no meio do corredor, dizendo, mas Deus sabe que eu não consigo. Mas Deus me entende, a santidade do Senhor Deus é uma santidade menor do que a nossa. Então ele diz, suba, eu vou mostrar a minha glória, e a minha glória vai capacitá-los em santificação. Então o apóstolo Paulo está dizendo com o rosto desvendado, nós que vivemos na carne, como ele vai dizer aos filipenses, tudo que eu fiz de moralidade, de religiosidade foi na carne. Ele diz, agora não, nós contemplamos a glória de Cristo e nós somos transformados. Não está na sua Bíblia? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Como é o nome disto? Começa com S, santificação. É a santificação que o Senhor Deus propôs para Moisés. A santificação, ela não está desassociada do Evangelho, do anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho não é outra coisa a não ser a glória de Cristo, não a glória do homem, a incapacidade do homem, mas a glória, a efetividade, o poder, a majestade, a glória de Cristo. Do que nossos filhos precisam, de ver a glória de Cristo. A igreja só existe para isto. Como pelo Senhor, o Espírito. Que anúncio maravilhoso o Senhor Deus deu para Moisés. Que interpretação maravilhosa o apóstolo Paulo fez do episódio. O segundo intérprete, para irmos às aplicações, é o autor aos Hebreus. E o autor aos Hebreus, ele também entende desta maneira, que a glória do Senhor Deus nos transforma, que o Senhor Deus nos revela em Cristo a sua grandeza, e esta glória vai nos fazer viver esta vida diária. Capítulo 12, por favor. O escritor aos Hebreus também é judeu. O escritor aos Hebreus também foi pela linha da carne, do legalismo. Contudo, ele diz no capítulo 12, verso 1, portanto, e é interessante que o livro todo é a glória do Senhor Jesus acima de anjos, acima do templo, acima do sacerdócio, acima de Moisés, e segue. Mas no capítulo 12, para sermos práticos, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que nós vamos fazê-lo? Olhando, contemplando a glória do Senhor. Olhando, e aqui ele usa um adjetivo, firmemente. Por que esta igreja tem essa maior necessidade? Porque a igreja, para quem ele está escrevendo, as pessoas estão pisando de novo no sacrifício de Cristo. Elas estão abandonando a igreja. Elas foram criadas, ensinadas, elas já deveriam até ser mestres, mas elas ainda não compreenderam a maneira de viver para Deus, e de maneira que agora elas viram as costas. E ele vai dizer em alguns momentos, porque é uma carta de exortação, que nem tem mais arrependimento para quem atua desta forma. Mas ele, como um pastor amoroso, ele vai dizer para eles o que precisa para que isto não aconteça com os demais.
nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador. Não é colocar uma imagem dele crucificado, é olhar para a obra dele, para a glória dele, para o que ele realizou. Porque o olhar fixo, firme, para a obra que ele realizou, para a sua glória, nos santifica, de tal maneira que nós vamos vencer o pecado que nos assedia tenazmente, nós vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós vamos, portanto, como ele diz, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Falta tempo, mas a glória do Senhor Jesus, talvez no estágio, eu digo talvez apenas, no estágio tão sublime, porque os homens viram a sua glória quando ele se tornou o unigênito do Pai. O verbo se fez carne, você vai lembrar de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, que glória maravilhosa. E então ele vai dizer no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A habitação do Senhor foi mostrando a sua glória, e vimos a sua glória, é isto que João vai dizer, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas há um segundo momento da manifestação da glória do Senhor Deus, que ainda nós não estamos vendo, e é revelada no livro de Apocalipse, é revelada em alguns relampejos nas Escrituras Sagradas, que ele está falando aqui. Ele está sentado no trono de Deus, e o Senhor Deus mostrou para consolar João. O que é que João precisava? Está na ilha de Pátimo. O que é que nós precisamos por causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos? Uma pregação de consolo, uma pregação de alguma outra coisa. Contudo, nada, se isto não nos levar para a glória de Cristo, para ver o Cristo. Este é o nosso consolo em todas as circunstâncias. E aí o Senhor Deus mostrou para João o Cristo glorificado. Só há um momento quando a glória dele, talvez, e eu digo talvez, ela é superior, é mais esplêndida, porque é aquele momento quando antes da fundação do mundo ele tinha glória com Deus. Ninguém sabe como era esta glória, ninguém viu, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum ser humano viu a grandeza da glória dele. E ele vai dizer: Senhor, dá-me a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Esta glória os nossos olhos não contemplaram e não vão contemplar. Que grandeza! Quando ele se fez carne, Hebreus vai dizer que os anjos se recusaram a adorar, e o Senhor Deus deu uma ordem: adorem a ele, porque eles só viram ele na glória, não viram ele esvaziado. Nós só vimos ele esvaziado e não vemos a sua glória, não contemplamos a sua glória. Nós queremos chorar com as cicatrizes dele e não estamos exaltando a ele com a grandeza de ele estar sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, é esta imagem que o Senhor Deus revela para João, a glória do seu Filho. O autor aos Hebreus está correto, e a nossa afirmação é retirada desta implicação, porque ele está interpretando no seu livro estes aspectos que Moisés vivenciou lá no deserto. Vamos firmar com os olhos, ele está dizendo, porque a contemplação da glória vai nos santificar. E então ele diz no verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ali verei ao filho de Israel, disse o Senhor em Êxodo 29, verso 43. Ali verei aos filhos de Israel. Que maravilha ser visto por Deus, para que por minha glória, que maravilha, que meio maravilhoso, sejam santificados, para que eles não fiquem apenas dizendo: tudo isto farei, mas que eles recebam a capacitação imperfeita, incompleta, talvez, por causa de nós mesmos, para que eles vivam para mim, para a minha glória. Como nós precisamos, queridos, ver a glória do Senhor. Charles Hodge, o príncipe de Princeton, o Espírito, ou pelo Espírito somos ensinados especialmente
que os nossos olhos são abertos para ver Cristo. Quando a Bíblia está falando sobre olhos abertos, é para ver Cristo. Para ver que Ele é Deus manifestado em carne, discernir não apenas suas perfeições divinas, mas seu amor por nós, sua adequação em todos os aspectos, como Salvador e como mediador. Esta compreensão de Cristo é transformadora. A alma é assim transformada à sua imagem, de glória em glória, pelo Senhor. Nestes dias, irmãos, não há capacidade em mim para trazer outra mensagem que capacite vocês. Não há nenhuma habilidade pedagógica, metodológica, senão para apresentar a necessidade e o certo, mas não para capacitá-los. Mas na glória de Cristo há todo o poder e todo o efeito e toda a capacitação necessária, não apenas para sermos consolados, não apenas para silenciar o nosso eu, não apenas para silenciar o nosso desejo de estética e de prazer, ou para concretizá-lo, para nos levar a Ele mesmo, como nós precisamos de ver a sua glória. A aplicação são 3 citações, permita-me, por favor. Como eu gostaria de ser capacitado para falar da glória de Deus e de Cristo. O suficiente para que ao contemplar a glória nós sejamos transformados mais e mais na sua imagem. A primeira delas é uma afirmação que nos diz: como Cristo, sendo Deus, Ele é infinitamente grandioso e elevado acima de tudo. Preste bem atenção nisto, se você não é cristão. O Cristo que nós anunciamos, Ele não tem nada a ver com o estereótipo que você criou, que você inventou e que você carrega na sua mente, nem com o estereótipo que eu criei e que eu carrego na minha mente. Ele é infinitamente grandioso e elevado acima de tudo. O Cristo, o Senhor Jesus, este que você está chamando de Jesus e que os blasfemos diz o cara lá de cima. Ele é mais elevado do que os reis da terra, pois Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é maior do que os céus e mais elevado do que os mais altos anjos do céu. Tão grande Ele é que todos os homens, todos os reis e príncipes são como verme de pó diante dele. Todas as nações são como gota de um balde de pó miúdo nas balanças. Sim, os próprios anjos são como nada diante dele. Ele é tão grandioso que Ele é infinitamente acima de qualquer necessidade nossa, acima de nosso alcance, de forma que não podemos ser proveitosos para Ele em nada, e acima de nossas concepções, de forma que não podemos compreendê-lo por nós mesmos. Provérbios 30:40, qual é o seu nome, qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Nossos entendimentos, se os expandíssemos tanto quanto jamais antes, não poderiam alcançar esta glória divina de Cristo. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Foi dito a Jó, como consolo. Cristo é o Criador e grande possuidor dos céus e da terra. Ele é Senhor soberano sobre todos, Ele governa sobre todo o universo e faz tudo o que lhe agrada. Seu conhecimento é sem limites, sua sabedoria é perfeita e ninguém pode envolvê-la. Seu poder é infinito e ninguém pode resistir a Ele. Suas riquezas são imensas e inesgotáveis. Sua majestade é infinitamente
terrível. Segundo lugar, segunda aplicação. Falando sobre Cristo como sendo uma pessoa divina e a necessidade de vermos a sua glória para sermos santificados. Ele é infinitamente santo e justo. Abre aspas. Odiando o pecado e disposto a executar a punição condigna do pecado. Ele é o juiz do mundo e o infinitamente justo juiz do mundo. E não absolverá o perverso, ou por qualquer meio inocentará o culpado. E ainda assim ele é infinitamente gracioso e misericordioso, embora a sua justiça não seja tão rigorosa com relação a todo pecado e toda violação da lei. Ainda assim ele tem graça suficiente para todos os pecadores e até mesmo para o maior dos pecadores. E ela é tão suficiente para os mais indignos, para mostrar-lhes misericórdia e conferir algum bem a eles, mas para conceder-lhes o maior bem. Sim, ela é suficiente para conferir todo o bem sobre eles e para fazer todas as coisas por eles. O que eu preciso é desta graça para transmitir nas Escrituras a santidade, o juízo e a graça de Jesus ao mesmo tempo. Como Ele é infinitamente santo e justo. E nós precisamos ver isto. Só vemos uma coisa e deixamos de ver o todo. E não somente isso, mas também grande é a sua graça, que nada é demais como o significado deste bem. É suficiente não apenas para fazer grandes coisas, mas também de sofrer, a fim de fazer isso, e não somente sofrer, mas de sofrer mais extremamente até a morte, como ele fez, o mais terrível dos males naturais, e não apenas a morte, porém a mais ignominiosa e atormentadora, em todos os sentidos, a mais terrível que os homens poderiam infligir. Ele sofreu. Sim, os maiores sofrimentos que os homens poderiam infligir só poderiam atormentar o corpo. Ele teve dores em sua alma, que foram os frutos mais imediatos da ira do Pai, da santidade do Pai, dos pecados daqueles que ele se comprometeu a salvar. Por último, a santidade do Senhor, a glória do Senhor iria santificar Israel, e a interpretação que os teólogos Paulo e o autor aos Hebreus nos dão é de que esta glória também, quando ela é contemplada, ela nos transforma e nos santifica. Portanto, as aplicações não são outra tentativa a não ser falar, pelo menos aos ouvidos, mas desejar que o Senhor Deus abra os nossos olhos para vermos a glória daquele que está sendo anunciado, Cristo Jesus, o Rei da glória. Cristo foi uma pessoa de infinita majestade, não só como Deus, mas como pessoa, como sacerdote perfeito. É dele que é falado no Salmo 45, verso 3: cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. É Ele que é poderoso, que vai cavalgando sobre os céus, e sua majestade sobre o firmamento. É Ele que é tremendo desde os seus santuários, que é mais poderoso do que o barulho de muitas águas, sim, mais do que as vagas estrondosas do mar, diante de quem vai um fogo e abrasa os seus inimigos ao redor, em cuja presença a terra treme e os outeiros se derretem, que está sentado sobre o círculo da terra, e todos os moradores são para ele como gafanhotos. Quem repreende o mar e faz secar os rios, cujos olhos são como chama de fogo, de cuja presença e da glória do poder dessas, os ímpios serão punidos com a destruição eterna, que é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tem o céu por seu trono e a terra por escabelo de seus pés, que é o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo reino é um reino eterno, e de cujo domínio não há fim. O que ele está fazendo? Está lendo a glória de Cristo. De que nós precisamos? De contemplar esta glória. Que o Senhor Deus
nos conceda esta graça. Orar? Fiquemos de pé, por gentileza. Pai Santo, Senhor Deus dos céus e da terra, quão magnífico, Senhor, é o Teu nome em toda a terra. Tua palavra nos diz que toda a terra está cheia da Tua glória. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir e dá-nos coração para crermos, sobretudo e unicamente, para vê-la em Cristo, porque é nele que Tu és manifesto. Ele é o esplendor da glória, Ele é a imagem do Deus invisível. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor não apenas se relaciona conosco de maneira pactual, com exigências, com termos, com definições muito claras, mas de maneira graciosa, tremendamente maravilhosa, o Senhor se manifesta a nós para capacitar-nos. E isto aconteceu definitivamente no Teu Filho. Ele nos fez cidadãos do reino, para que pudéssemos viver para a glória dEle. Capacita-nos, Pai. Enche o nosso coração daquilo que Ele mais precisa, necessita, porque só o Senhor pode enchê-lo. Só o Senhor pode fazer o nosso coração transbordar no prazer e na necessidade de beleza, de grandeza. Leva-nos ao Teu Filho, mostra-nos Ele cotidianamente, ajuda-nos a olhar firmemente para Ele. Desta forma, Senhor Deus, consola os nossos irmãos e amigos, como o Senhor já tem feito nestes dias, especialmente a família Araújo. Derrama da Tua graça, da Tua glória sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre o coração de cada um deles, para que, ao contemplar esta glória, os seus lábios Te louvem em todo o tempo. Capacita-nos, Pai, a todos, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais, nossas esposas valorosas, nossos filhos preciosos, toda a igreja, toda a família, para sermos gratos pela proclamação do nome do Teu Filho. Assim nós oramos com humildade, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Podeis sentar, amados.